Olá, Hernando. Olá, Augusto. Boa Boa noite. noite, como vai? Tudo bem? Você? Graças a Deus, tudo ótimo também. Melhor agora, né? Que estamos juntos. Graças a Deus, né? Estamos bem Isso aqui. aí. Isso aí, Tem uma seja. luz aqui atrás, está muito claro essa luz aqui. Não vai apagar aquela luz? Tá ótimo. Para mim, pelo menos, tá ótimo. Tá dando para te ver bem, para te ouvir bem. A gente já vai pegar esse gancho aí seu já. Pedir para os nossos amigos conectados já informarem na caixinha aqui de comentários se vocês nos escutam bem, se os nossos áudios estão bons, se vocês estão conseguindo ouvir a gente sem nenhum ruído, interferência. Coloquem aqui embaixo, por favor, som ok. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Amigo, então, seja bem-vindo à nossa Casa do Caminho, às nossas casas. Obrigado por ter aceito esse convite em hora tão complicada, mas você fez um grande esforço aí. A gente fica feliz pelo seu esforço e seu empenho em estar aqui, tá bom? Tá bem, obrigado. Prazer é meu. Ótimo. Podemos começar, então? Oi? Vamos fazer uma prece, então? Isso, vamos lá. Caso você queira também, tá? Pode ficar Bom, gente, à então, em primeiro vontade. lugar, boa noite a todo mundo. Boa noite aos colegas. Obrigado, Augusto. Obrigado a Jéssica. Nem sei se ela está aí. Pelo convite de estar aqui participando e conhecendo mais amigos desse ideal espírita. Eu acho que a gente pode começar então fazendo uma rápida prece aqui, né? Para que nossos corações serenados possam estar agora em comunhão, que a espiritualidade amiga possa estar nos abençoando, nos trazendo um pouquinho de inspiração para a gente trocar essas ideias, falar um pouco essa mensagem do Evangelho, que é uma mensagem tão preciosa para nossas vidas, para o nosso enriquecimento espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, então, para quem não conhece o nosso novo amigo aí, nós tendemos a honra de falar hoje com Hernando. O Hernando é um amigo novo nosso que a gente conheceu através de amigos em comum, né, Hernando? E que essa crise nos deu a chance de conectar novos amigos, mesmo de muito longe, como é o caso dele. Para quem não conhece, o Hernando fala de Beirute, no Líbano, local onde teve aquele fato triste, né, que há pouco tempo atrás deu um baita susto em todos nós, mas que graças a Deus, com alguns ferimentos embora, né, amigo, você está bem, né, seguro, e hoje tem a chance de estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho dos seus estudos, né, do seu conhecimento espírita nesses últimos anos aí, e que nessa noite a gente possa compartilhar muito, ok? Tá bem, obrigado. É Então, por isso inclusive, que eu estou aqui na cozinha. Tem a geladeira ali atrás, porque é o lugar onde a internet está melhor, porque teve uns probleminhas na casa e a internet ficou esquisita. ótimo, tranquilo. A gente gosta muito desse cômodo, viu? Cozinha é um cômodo muito bom, onde a gente come, então a gente fica lá mesmo. A geladeira aqui atrás tá bom. E aqui Isso, são 1h30 da manhã, mas é muito legal essa questão da internet, dos serviços virtuais, porque na pandemia a gente pôde experimentar como foi importante. Eu conheci muitas pessoas de grupos espíritas, aí aqui a gente está aí falando com patrocínio. Isso é uma benção muito grande, gente. É quase como se a gente pudesse fazer o tal do teletransporte, né? Que é uma promessa para os espíritos evoluídos. A gente está fazendo praticamente isso, né? Então, é uma benção. Eu acho isso aí um privilégio muito grande. exatamente. Nós fomos convidados hoje a falar aqui sobre um tema que é uma conversa que a gente vai ter, né? O Augusto falou que é mais ou menos uma conversa. Depois a gente pode responder pergunta. Não se trata de nenhuma relação professoral, mas de troca de ideias, né? Eu fiz aqui algumas anotações e o nosso tema é amar os vossos inimigos. Esse tema é um dos temas mais falados. Eu estava pesquisando e descobri que esse foi um dos temas mais falados por Emmanuel. Nos estudos que ele fez sobre o Novo Testamento, sobre o Evangelho, ele muitas vezes, inúmeras vezes, ele falou sobre os nossos inimigos. E, por sinal, esse livro de Deus, né?
que é o Mateus capítulo 5, quem quiser aí procurar no seu evangelho, é um dos textos mais conhecidos também da Bíblia. Eu até percebi que muitos dos textos que fala no Mateus capítulo 5, eles são textos que a gente costuma falar de forma regular no dia a dia. Ó. Não tem alguns aqui, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar. É em Mateus capítulo 5 que a gente ouve falar em vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. São textos muito conhecidos, né? Está aí pregado em muita camiseta espalhados pelo mundo todo. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira fora. É lá no Mateus capítulo 5 que a gente ouve falar em seja o vosso falar sim, sim, não, não. Eu achei interessante o capítulo 5. Ele tem uma estrutura e que é como se fosse uma conversa com Jesus. É muito interessante isso. O capítulo 5 ele começa, para a gente chegar lá em Amai os Inimigos, para a gente entender o contexto dessa frase. O primeiro versículo do capítulo 5 é Jesus nos chamando para uma conversa. É como se ele fosse, hoje em dia, nos chamar para uma live. Naquele tempo não tinha live, né? Então, o capítulo, o versículo 1, você está me vendo bem aí, Augusto? Que a mensagem Sim. está me comigo aqui. O versículo 1, ele fala que Jesus, ele chegou na montanha e convidou a todos para uma conversa. Né? É assim que começa o versículo 1. Então, assentando-se, convidou a todos para uma conversa, né? E começou a falar. Versículo 2. Jesus, abrindo a boca, ensinava dizendo. Olha que interessante. Então, ele se assenta na montanha, subiu na montanha, se sentou na montanha e, abrindo a boca, ensinava dizendo. É assim que começa o capítulo 5. E aí, lá no capítulo 48, no versículo 48, que é o último desse capítulo, ele começa com uma frase que também é muito conhecida de todos nós, que inclusive mereceu um capítulo do Evangelho do Espiritismo. Sede perfeito. Essa estrutura do capítulo, então, ela nos mostra mais ou menos uma espécie de passo a passo. Fernando, pessoal, acho que travou, né? Vamos colocar o nosso amigo novamente aqui. Só um instante, por favor. Hoje, talvez pelo fato de estar mais longe, a conexão deve estar mais instável. Voltamos, amigo. Caímos, mas Aqui. estamos de pé. Está me ouvindo aí? Estamos ouvindo, sim. Tá, eu estou continuando aqui. Então, essa estrutura que a gente está vendo aqui é uma estrutura como se o manual, a conversa com Jesus, que começa lá no versículo 1, ela estivesse nos interessando, nos orientando a como ser perfeitos. É como se finaliza o versículo. E aí ele vai dando uma série de instruções ao longo do capítulo 5, e lá na altura do capítulo, do versículo 44, é quando ele solta essa frase: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. No 44 ele fala a frase que a gente vai falar hoje à noite, né? Amai, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, é como se Jesus nos chamasse para uma conversa e falasse assim, senta aqui, você quer mesmo ser perfeito? Você quer chegar a essa perfeição? Você quer ser anjo? Então tá bem. E aí ele já começa a conversa, gente, a partir do versículo 3, jogando o sermão da montanha. Ele é frontal, ele não, é papo reto. Ele não vai, olha, Hernando, peraí, eu tinha uma coisa para te falar, eu espero que você não se ofenda. Não. Ele senta na montanha, abriu a sua boca e fala. E já no versículo 3, ele começa a falar do sermão da montanha. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados
E por aí vai, né? Falando aqui os misericordiosos, os limpos, etc. É como se ele dissesse assim, você quer chegar no versículo 48? Você quer ser perfeito? Então tá. Começa o seguinte, você já é pobre de espírito? Você já é aquele que chora porque será consolado? Você já é humilde? Você já tem fome, sede de justiça? E por aí vai. É assim que começa o capítulo, gente. Então, na sequência das bem-aventuranças, que Gandhi, inclusive, mencionou essas bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, dizendo que se todos os livros do mundo se acabassem e sobrassem só o Sermão da Montanha, nada teria se perdido, ele poderia ter dito, olha, se sobrasse só o Mateus capítulo 5, nada teria se perdido. É a mesma coisa. Porque o Sermão da Montanha, que a gente está vendo aqui, as bem-aventuranças, ela é parte as bem-aventuranças são apenas parte da história toda que é para chegar na perfeição. E aí, chegando na questão que a gente vai falar hoje, amai os vossos inimigos. Ou seja, para ser perfeito, eu tenho que primeiro passar pelo 44, hein? É a etapa do nosso jogo. Eu não posso ser perfeito enquanto eu não amar os meus inimigos. E olha que a gente nem vai falar da outra parte, hein? Orar por aqueles que nos perseguem. Quando eu digo amar os meus inimigos, essa frase assusta muito a gente, né? Porque é muito fácil para a gente frequentar uma live, é muito fácil para a gente fazer um estudo de ESE, né? Até mesmo fazer um trabalho de caridade, é fácil para a gente, porque a gente acaba se divertindo na hora de preparar uma sopa, de cortar os elementos da sopa, de cantar as canções do nosso grupo. Isso é muito fácil. Mas quando a gente pensa de amar os inimigos, a gente começa a respirar fundo, né? Nessa frase aqui, Kardec vem nos explicar o seguinte: não se preocupe, é natural. Os Espíritos vêm nos dizer isso. Lá no Evangelho, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item 3, vocês vão ver o seguinte: a primeira coisa que os Espíritos vêm nos orientar e nos esclarecer é: você não está errado de ficar desconfortável em não amar os inimigos. Sabe por quê? Porque isso é lei da física. É lei de atração e de repulsão de fluidos. Está aqui, item 3, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. É lei de atração. Quando a gente encontra alguém que a gente não gosta, primeira coisa, às vezes a gente nunca viu aquela coisa. Primeira coisa que vem na nossa cabeça: meu Deus, eu não fui com a cara desse fulano. Outra fulana, né? Já dá aquela coisa assim no ar da gente, né? E a gente começa a ficar um pouco incomodado com aquilo. E esse pensamento fica remoendo a nossa cabeça. O nosso coração, às vezes, fica desconfortável com isso, né? A nossa boca fica seca. Isso acontece com alguém que, quando a gente gosta de alguém também muito. Existe uma reação fisiológica no nosso organismo que é decorrente da questão da física, conforme está explicando aqui. Kardec vai aprofundar esse assunto no livro dos médios, mas aqui ele está falando de forma bem superficial, de que, olha, não fique chateado de você ainda não ser tanto, porque é normal que a gente tenha esses sentimentos um pouco confusos, que o nosso corpo fique assim quando a gente encontra o inimigo. A gente não se sente bem naquele ambiente. E aí, se a gente puder, a gente fala, gente, eu estou indo agora porque eu tenho a minha aula de Pilates, e a gente sai dali. Mas nem sempre a gente pode fazer isso na vida, né? Nem sempre a desculpa do Pilates cola. Muitas vezes a gente até convive no nosso próprio lar com inimigos e a gente tem que conciliar isso aí. Agora, o que Kardec está dizendo? O verbo amar, até isso ele nos esclarece. Pode ser, as frases como está dito aqui, olha, pode ser que tenhamos nos equivocado quanto ao sentido da palavra amar. Até isso Kardec fala, no sentido de nos tranquilizar. Porque existe no grego, de onde foi traduzido o Evangelho, várias interpretações para o verbo amar. Então, quando eu digo amar os inimigos, eu não necessariamente vou ter que amar como eu amo a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, ou alguém de grande afeição na minha vida. Porque nós sabemos, e já tirando também do que Kardec diz, que se ele é inimigo, ele provavelmente ele tem a intenção de nos magoar, de nos ofender, de nos prejudicar. Portanto, é até um contrassenso que eu queira amar esse inimigo da mesma forma que eu amo a minha mãe, por exemplo. Né? Então, o verbo, ele está falando aqui na questão semântica mesmo, o verbo amar
nesse sentido de amar o meu inimigo, ele tem uma outra explicação. Porque nós não queremos pular etapas, nós não somos anjos ainda. Para chegar no 48, ser perfeito, tem uma grande escalada, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, gente, quando estamos falando de amar os inimigos, ele está falando aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, tenta, se tiver uma oportunidade de reconciliação, avança nessa reconciliação. Se você tiver uma oportunidade de falar mal dele, não fale mal dele. Se você tiver condições de ajudá-lo em algum momento, né? Se tiver condições de estender a mão para socorrê-lo, faça isso, mas não faça dizendo, olha, eu vou fazer, mas apesar de tudo que você fez por mim, eu vou te ajudar. Não é isso. É tentar pagar o mal que ele te fez com o bem. É tentar dar aquela famosa luva de película, né? Que fala aí. Tentar não descer no mesmo nível do mal que ele te prejudicou, né? Partindo do princípio de que ele te prejudicou. Tá certo? É nesse contexto que Kardec, que os espíritos e o próprio Jesus lá na montanha estavam nos ensinando a amar os nossos inimigos. Porque Kardec conclui dizendo o seguinte: se eu fizer isso que eu estou falando aqui, estender a mão, não falar mal, não ficar replicando, porque tem gente que fica, né? Olha, aquela pessoa, não fale com ele, porque ele, em 1972, na boate tal, no endereço tal, ele me prejudicou, ele derramou vinho na minha blusa e blá blá blá, desculpa. E a pessoa leva durante décadas um problema pequeno por causa de um melindre, né? E é isso que Kardec está dizendo aqui. Olha, se eu não retribuir o mal com o bem, se eu evitar falar mal, se eu evitar prejudicar, se eu não torcer pela desgraça dele, se eu não ficar alegre com a desgraça dele, se eu não cancelar ele na minha rede social, eu já vou estar, de certa forma, manifestando aquilo que ele chama de amar o meu inimigo. Então, vocês percebem, gente, essa questão de amar o meu inimigo, ela não necessariamente é da forma como eu amo o meu pai ou a minha mãe, mas é uma manifestação diferente de como eu devo chegar, cumprir plenamente esse amar os vossos inimigos, de forma dentro da escala de espírito ainda primitivos que nós somos. Então, não se trata de uma afeição antinatural, não existe aqui uma intenção da gente forçar a barra. Fernando, seu som tá chegando picotado aqui. Vamos ver se ele melhora. Fala alguma coisa. Falou, então, tá Não ouvindo agora? estamos. Tá chegando um pouquinho mais tarde, mas tá chegando. Tá. Vamos tentar aqui. Se tiver picotado, Eu você acho me que fala. agora deu. Tá bom. Agora Se tiver deu, ok. picotado, você me fala. Eu estava falando aqui que se a gente fizer tudo isso, a gente está cumprindo pleno o mandamento do amar o vosso inimigo. Perceber que a gente não deve se sentir desconfortável se a gente não amar. Picotou. Parou o som. Amigo? Travou agora. Acho que deve cair daqui a pouquinho. Vamos aguardar uns instantes para ver se ele volta. Desconectou. Vamos tentar conectar novamente com ele aqui. É como se a gente estivesse lá na casa espírita e a luz acabasse, pessoal. Desse jeito. A gente tem que conectar de novo. Vamos lá, enviei novo convite. A internet aqui no Brasil, de Beirute é boa, hein? Ó, É isso, Brasil. voltamos, amigo. Então, estão me ouvindo, né? Sim, Então, sim, estamos essa ouvindo. questão aqui. Então, a questão de amar os vossos inimigos é essa. Agora, esse inimigo, quem é, né? Então, aqui, a gente tem que lembrar que Jesus, ele leva muito a sério essa questão da amizade. Ele chamava os discípulos de amigos.
Então, não é à toa que ele está no Sermão da Montanha falando de amizade e de inimizade. É porque esse é um conceito que ele leva a sério. Porque ele sabe que nós não teremos como atingir essa perfeição sem passar pela questão da amizade, sem superar as inimizades. Já adiantando também um versículo do capítulo 5 que diz que enquanto houver um ceitil, né, enquanto a gente estiver ligado a essa pessoa por algum tipo de mágoa, de ressentimento, nós não avançaremos. É por isso que Emmanuel ele estava muito atento sempre às mágoas de Chico Xavier. Sempre que Chico Xavier ficava magoado por alguma coisa, às vezes um cachorro, que foi, né, um episódio do cão dele, Eu ia outro comentar sobre ele agora mesmo. exatamente, né? O cachorro foi, parece que um familiar foi sacrificado, o cachorro, não é isso? É isso. Então, a questão é que a mágoa atrapalhava a mediunidade de Chico Xavier e Emmanuel estava muito atento a isso, porque a mágoa, gente, já adiantando aqui, não temos como falar de inimizade sem falar de mágoa e sem falar de perdão. Né? Depois a gente tem que falar um dia de perdão. Porque a mágoa, ela é como aquelas propagandas de sabão em pó, né? Aquela camisa branca é o nosso perispírito. E a mágoa é a mancha, é a mácula que fica ali naquela camisa. Então, quando você se magoa, você está marcando o seu perispírito com alguma coisa. E essa mágoa vem de onde? Então, é o que a gente vai falar um pouco agora, né? O 12 é o capítulo que fala de vingança, o duelo, aqueles episódios que a gente vê no filme de capa e espada, as pessoas lutando pela honra, como havia no passado. Então, quando você me magoou, como hoje eu não posso mais chamar para um duelo, né? Eu fico com aquele episódio de vingança martelando no meu coração. Então, uma traição, um roubo, uma agressão física que não foi retribuída, uma decepção amorosa, uma mágoa de uma forma geral, isso tudo vai ensejando no nosso organismo uma vontade de se vingar. Mas onde que se origina tudo isso? No nosso perispírito. Começa a criar ali uma mágoa, né? E a partir dali eu elejo aquela pessoa que me magoou, ou o meu vizinho, e normalmente era um grande amigo, hein? Do passado, porque me traiu, ou porque me aprontou alguma coisa, e a partir dali eu tenho duas situações. Eu fui ofendido, eu tenho duas situações, porque na vida é tudo assim, é 01, 01, 01. Eu tive uma mágoa, eu tive um sentimento de decepção, eu tive uma traição, e a partir daí, o que que eu faço? Ou eu perdoo, e aí estamos quites, estamos zerados, ou eu pego essa mágoa e a partir daí eu tenho um problema na minha vida e na minha reforma íntima. Por quê? Eu criei um inimigo e eu preciso amar esse inimigo. E a partir daí eu tenho um desafio que eu tenho que vencer para chegar no versículo 48, efeitos. Porque enquanto eu estiver no caminho, como diz aí no meio desse capítulo, na caminhada com meu irmão, eu tenho que me reconciliar com ele. E enquanto não tiver essa reconciliação, eu vou ficar arrastando a minha descendência com esse inimigo. Então, a gente está falando de quantos anos, Fernando? Pode ser de um ano, pode ser de 6 meses e pode ser de séculos. Divaldo ele conta a história do Máscara de Ferro, né, Augusto? A história de um obsessor, porque essas pequenas mágoas é que geram os grandes obsessores. Eles não nascem grandes obsessores de pequenas mágoas, de pequenas inimizades. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente levar um episódio desses pequenos, brigas pequenas de família, de vizinhos, para o além-túmulo, quando nós estamos liberados do corpo físico, a gente acaba se comprometendo para uma eternidade. E a gente ou se torna um obsessor ou se torna um obsediado por uma bobagem. É o que a gente aí nas questões, nas reuniões mediúnicas, é porque ele me magoou há tanto tempo atrás, né? Acho que congelou de novo, hein? Congelou? Tá me ouvindo, Voltou Augusto? agora, né? Estamos ouvindo Tá sim. voltando? Então, quando Voltou. ele começa
da questão da mágoa, a gente tem que lidar com isso para a gente não se tornar um obsessor ou um obsediado. E aí, esse inimigo real é isso que causa a mágoa real e que a gente tem que lidar com essa mágoa real. E a gente lida com essa mágoa real, porque nós não somos ainda perfeitos, fazendo com que ele, cumprindo aquilo que Kardec acabou de nos falar aqui, tentando não retribuir o mal com o mal, tentando evitar, não dificultar uma possível reconciliação, tentando não falar mal. Se a gente fizer isso, a gente está tentando amar o nosso inimigo. Esse é Travou novamente. Fernando? Fernando? Quando desconectou novamente, vamos conectar com ele aqui mais uma vez. É para ver se a gente está firme na nossa fé, na nossa persistência. Mais uma vez estamos de volta. Tá. Eu estava falando aqui que quando a gente se conecta com isso, nós temos outro tipo de inimigo, que é o inimigo chamado imaginário, né? Então, esse inimigo imaginário é aquele inimigo que, na verdade, se você pensar bem, ele não existiu. Ele está em nós. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quando diz... antes de falar do inimigo imaginário, eu tinha anotado aqui também a questão da mágoa, né? Só para a gente concluir esse assunto da mágoa, que não é o assunto da noite, a Joana de Anjos, ela fala no livro Florações Evangélicas, ela compara a mágoa com a ferrugem. Então, quem já assistiu esses vídeos de filmes, de navios, a gente vê, principalmente no mar, né? Que o mar, por causa da salinidade, ele corrói de maneira muito agressiva o metal. Então, a gente não consegue nem imaginar como é que o mar ele transforma o ferro, que é aquela construção tão sólida, em ferrugem. E Joana de Anjos ela compara o ferrugem no ferro, no metal, com a mágoa no nosso corpo, né? É a mesma sensação. É aquela coisa que vai nos envenenando e vai nos levando numa situação que, se a gente não tiver controle sobre isso, a gente pode se tornar uma pessoa enferma ou até uma situação de obsessão sexual mais grave. Agora, voltando à questão do inimigo, né? Tem uma questão aqui muito importante, que é saber que o inimigo imaginário, que é aquele que muitas vezes não foi alguém que nos ofendeu, mas a ofensa que nós sentimos, que nós demos, esse inimigo imaginário muitas vezes é decorrente do nosso melindre, da forma como nós nos vemos. Muitas vezes a gente se ofende até com elogio, porque a leitura que a gente faz é que a pessoa está sendo irônica. Ah, seu óculos é bonito. A pessoa está sendo irônica, a pessoa está dizendo que eu estou gordo, ou que eu estou magro, ou que eu estou velho, ou que eu estou feio. A gente se ofende quando a intenção do companheiro não foi nos ofender. E Kardec vem falar sobre isso também, através do Cristo, né? Lá no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele está dizendo que muitas vezes a causa das aflições que nós passamos, doenças que nós levamos, das correntes que nós carregamos, elas podem ter consequência. Oi, Augusto. Travou só um pouquinho, mas eu acho que agora já tá de volta já. Quer ver? Vamos só confirmar aqui. Fernando? Está me ouvindo? Agora voltou. Não, eu Tá acho que ainda congelado. não. Congelou sua tela. Vamos ver se o seu áudio também. Eu estava falando que essa Agora voltou. questão das aflições, essas mágoas que a gente sente, muitas vezes nos, né? Porque as aflições e as mágoas que nós sentimos, que geram inimizades, podem ter consequências e origem não só nessa vida presente, mas até em vidas passadas. Isso talvez explique porque muitas vezes a gente se ofende com pessoas que a gente nunca viu na nossa vida, né? Esse é o chamado inimigo imaginário, é aquele que faz ofensas que nós vimos, né? Em Tiago, ele tem uma frase muito interessante sobre isso. O
o Evangelho, o Novo Testamento. Ele diz que nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. E depois de estarmos engodados nessa concupiscência, a gente acaba se prejudicando e o caminho disso aí pode ser o consumo e a morte. Gosto. Congelou de novo, né? Mas o seu som para mim aqui ainda chega. Agora voltou. Acho que voltou. É porque esses períodos assim é para a gente refletir nas mensagens que são faladas, entendeu? Aí é um Instagram espiritual. Eu acho. Tá bom? Eu acho que a carga está tão densa que eu acho que a própria conexão já está pesando um pouquinho para ver assim, gente, vamos ver se eles entendem bem, né? Exatamente. Então é isso, a gente essa questão da concupiscência, né, que está em nós mesmos, né, o que Tiago capítulo 1:15 fala, né, a gente é atraído, engodado pela nossa própria concupiscência, quer dizer, aquilo que nós temos, que nós carregamos conosco ao longo de anos, nossos traumas, as nossas demências, as nossas dificuldades de auto-amor, isso faz com que a gente olhe para o próximo como um agressor, como um inimigo. Isso se resolve como? Não tem vacina para isso, não. Isso se resolve com autoconhecimento, com o trabalho dos nossos defeitos, entendendo quem somos e fazendo aquilo que Santo Agostinho manda a gente fazer todo dia. Né? Uma espécie de autoexercício, de saber o que eu errei, por que eu gritei, por que eu briguei no trânsito, por que eu xinguei, e depois eu entro lá no centro com a minha carinha de anjo. Né? Então tem uma coisa aí errada que eu preciso resolver. É por isso que a gente não tem assim nenhum líder, né, espiritual, porque na verdade nosso líder é a nossa consciência, né? Não adianta a gente ir lá no centro fazer a nossa sopa se a gente está fazendo as loucuras no trânsito aí, brigando e xingando, né? Então isso tem a ver com a questão das inimizades. E aqui a gente fala que nossos inimigos, muitas vezes, gente, somos nós mesmos. Né? Muitas vezes, quando a gente diz que a gente declara alguém inimigo, na verdade, a gente está declarando a nós mesmos. Porque a inimizade que nós criamos não foi porque ele nos ofendeu, mas foi porque nós vimos ali uma inimizade porque nós não nos conhecemos. E isso fica muito claro quando Gandhi, o novo Gandhi, né, citado 2 vezes aqui, ele falou um dia o seguinte: ele não perdoa os meus adversários. Vocês já devem ter ouvido essa frase, né? Mas como assim, não perdoo meus adversários? Porque só perdoa quem se sente ofendido. Então, olha que interessante essa frase, né? Eu não me sinto ofendido. E vocês que estão aí em Minas Gerais conhecem melhor ainda as histórias de Chico, ele atendia. Ele era ofendido, porque pessoas não recebiam as mensagens mediúnicas que esperavam receber. Ele era agredido, não é isso mesmo, Augusto? Está me ouvindo, Augusto? Exatamente. Então, Sim. mas ele, em nenhum momento ele revidou isso, porque a questão da ofensa, ela tem muito a ver com isso que o Gandhi está falando. Se você não é ofendido, você não tem que perdoar porque não houve mal ali em cima, né? E aí, já caminhando aqui, a sequência disso aqui, a gente tem que... Qual é a conclusão que a gente chega disso? Kardec, aliás, Jesus, começou o Sermão da Montanha falando nas bem-aventuranças. E as bem-aventuranças fala bem-aventurados os mansos, ou os humildes, né? E essa é a palavra-chave, gente. Claro que a gente tem que ser pobre de espírito, a gente tem que ser sedento de fome de justiça, etc. Mas para amar os inimigos, eu tenho que ter muita humildade. Porque senão, eu não vou ter isso aqui, que é a próxima, o próximo obstáculo que nós temos, que é a questão do orgulho e egoísmo. Se você for pensar bem, toda a questão envolvendo amizade começa por causa de orgulho e egoísmo. Às vezes é discussão por causa de time de futebol. Às vezes é discussão por causa de cor de vestido, bobagem. E isso é orgulho e egoísmo. E a gente vai ver o Deus dos Espíritos dizendo exatamente isso. Kardec, que é muito teimoso, ele perguntou, qual é o... Eu estou 2 vezes isso, hein? Qual o obstáculo para o progresso? Aí os espíritos, orgulho e egoísmo. Para o progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Aí Kardec não acreditou, né? Porque lá, 200 perguntas depois, ele repetiu. Dentre os vícios, qual é o que pode ser mais radical? E os espíritos também são teimosos e responderam. Repetido. O egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estude cada um mesmo e verá que no fundo de tudo, dessas discussões, dessas picuinhas,
desses melindres que nós temos, está o egoísmo. E aí a gente não está falando da perfeição, lá do versículo 48, que é o que a gente quer. Olha o que diz aqui os Espíritos. Quem quiser se aproximar, questão 913 do Livro dos Espíritos, quem quiser se aproximar da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo egoísmo. Porque o egoísmo, ele é incompatível com a justiça, com o amor, com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Sabe o que ele está dizendo aqui, gente? Não adianta nada. É a história de Paulo, né? Se eu não tiver amor. Não adianta nada eu fazer uma série de atividades no meu centro se eu, no meu coração, alimentar o egoísmo. E aí, voltando no efeito menor, se eu não alimentar a minha humildade, se eu alimentar a inimizade, porque se eu tiver a inimizade, significa que eu não tive ainda a humildade lá do início da minha conversa com Jesus, né? Do versículo primeiro, de dizer, não, eu sou humilde nas minhas bem-aventuranças. Eu consigo amar a amizade. Voltou. Voltou. Mesmo sendo essa perfeição, acho que colou. Quando eu vejo minha cara parada, é que colou. Agora travou um pouquinho. O seu som, ele trava menos. A sua imagem trava um pouco mais. Voltou. Então, essa questão da perfeição moral está associada com o egoísmo. E aí, voltando tudo, né? Eu só vou amar os meus inimigos quando eu tiver essa capacidade, com humildade, quem eu sou. E eu só vou entender essa questão da humildade quando eu entender que a raiz de todos os meus defeitos, entre aspas, está no meu egoísmo. É isso que estamos aprendendo aqui, nessa coisa, nessa leitura de Kardec. O meu egoísmo é que gera a minha falta de humildade e é que gera a dificuldade de amar o meu inimigo. Se eu entender esse caminho, eu vou chegar no versículo 48, que é o da perfeição. Porque aqui a gente ainda aprende com Kardec que está na obra Póstumas, né? Sem lidar com essas questões do antagonismo, da inimizade, eu jamais vou atingir. É quando Jesus senta para conversar. E o versículo 48, que quando nós nos tornaremos perfeitos, olha aí, tem milênios aí, hein? Entre o versículo 1. Dentro desse capítulo, nós temos um versículo que diz: que trouxeres a tua oferta ao altar. E versículo 23 do capítulo 5. E te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que eu faço? Sigo em frente para a minha oferta? Não. Deixa a tua oferta ali e reconcilia-te com teu irmão primeiro, e depois vem apresentar a tua oferta. É isso que está sendo ensinado aqui. Então, antes de chegar no 44, a mais do auxílio, Jesus, lá sentado na montanha, está dizendo no 23, no versículo 23, olha, não vem falar comigo se você tem alguma ofensa com meu irmão. Porque eu preciso que primeiro você se dedique a se reconciliar com meu irmão. Porque senão é difícil você entender que essa caminhada da perfeição passa por amizade, por harmonia entre os irmãos. Como é que eu vou ser sal da terra? Como é que eu vou ser luz do mundo se eu tenho dificuldade de dar com meu irmão? Vai e reconcilie com ele. E esse versículo continua, viu? Ele está dizendo aqui, ó, de maneira nenhuma você vai sair de perto dele enquanto não pagar o último centavo. Tá aí o 5, tá, gente? É o versículo 24. Enquanto eu estiver junto com meu amigo com alguma falha, eu vou caminhar. Nem que seja anos, né? Aí tem a história do Máscara de Ferro aí, que depois a gente pode falar. Eu me lembrei aqui, já caminhando um pouco para o final, né? Eu me lembrei aqui do Dia do Perdão, que tem um dia que tem lá em Israel, que é o Yom Kippur, Dia do Perdão. Nesse dia as pessoas pedem perdão. E os judeus, eles não seguem o Novo Testamento. Eles, em tese, eles não conhecem Mateus, mas eles conhecem o Velho Testamento, né? Então, existe um dia que está determinado pelo Velho Testamento que se chama Dia do Perdão.
é onde eles saem na rua. Eu estava lá morando lá e recebi um telefonema de uma colega de trabalho. Aí ela começou a me pedir desculpa, não sei o quê, se você me perdoa, porque não sei o quê. Eu falei, tá bom, te perdoo. Né? Aí depois eu fui entender que era o dia do perdão. Então você tem que pedir perdão nesse dia, porque senão seu nome é apagado do livro da vida. A ideia é mais ou menos essa. É só para a gente entender que existe essa questão do perdão muito forte para a gente avançar na nossa reforma íntima. E aí a gente fala de humildade, a gente não tem como falar de amor, de amar ao inimigo, sem falar em sedotade na questão do perdão, né? E esse perdão ele passa por um esquecimento total, né? Mas a gente já viu que quando a gente não tiver a capacidade de fazer isso, a gente não precisa ser artificial. A gente não precisa fingir que somos santos quando não somos. A gente tem que ter a capacidade de entender a nossa limitação e lidar com isso. É possível sim amar o inimigo. E Kardec está mostrando como aqui, no capítulo 12 do Evangelho. Bom, gente, temos um modelo para isso, que é o próprio Jesus, né? Claro que a gente não vai chegar lá amanhã, mas esse é o modelo que a gente para seguir, a forma como ele lidou com as dores alheias, com a ofensa que ele sofreu, a ofensa maior na cruz, no Calvário, né? Então, tudo isso tem como modelo e guia para chegar na perfeição moral que a gente quer. A gente fala de atingir, de ser anjo, de ser de perfeito, no versículo 48. Não é que a gente queira volitar, ou que a gente queira ter superpoderes, não é nada disso. A gente está querendo uma perfeição moral. Isso que a gente está querendo atingir, que a gente sabe que vai seguir lá, porque estamos fatalmente destinados a essa perfeição, né? Esse é o caminho aí. Então, basicamente, gente, era isso que eu tinha para falar. Que eu marquei também aqui uma questão com relação a gente perceber. Isso está no Livro dos Espíritos também. Se não me engano, é a questão 917, que diz que a maioria das causas do nosso mal, nós queremos remediar, elas estão em nós mesmos. Aquilo que a gente já falou aqui, né? É o egoísmo que vai gerar orgulho, a ambição, a inveja, o ódio, o ciúme, a mágoa. Tudo isso vai destruindo a confiança, vai destruindo as relações, né? E nós vamos nos mantendo sempre numa defensiva contra o vizinho. Ou seja, a causa que faz do amigo um inimigo estão muitas vezes em nós mesmos e não no outro. E quando nós compreendemos isso, a gente vai ter capacidade de ultrapassar o versículo 44, 45, 46 e chegar lá no 48, que é o ser que a gente quer, né, gente? O importante é isso. Era a mensagem que eu tinha para vocês hoje, e começar essa questão da, do amor ao inimigo. E a sequência dessa frase é orai pelos que perseguem, porque são exercícios que a gente começa a fazer agora de forma forçada, porque somos ainda seres primitivos e estamos no planeta de provas e criações. Mas, naturalmente, isso vai se tornar uma virtude para nós. Cedo ou tarde seremos como Gandhi, que não perdoaremos, porque a gente não vai se ofender. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer, Augusto. Uma mensagem de esperança, né, para todos nós. Exatamente, Fernando. Amar os inimigos. Agradecemos. Oi? É possível sim amar os inimigos, né? Aí. Obrigado pelas suas belíssimas reflexões, né, que a gente precisa de refazer diariamente, né, como você disse, né, toda noite a gente precisa de reavaliar o nosso comportamento, mas acima de tudo pela forma como a gente compreende, né, como você bem disse, nós temos a fórmula, nós temos o mapa, o caminho a seguir. Basta cada um de nós conseguirmos colocar em prática, né, do nosso modo, é claro, e de acordo com a nossa capacidade, como você disse, a gente não vai conseguir chegar no estágio, né, que o Espírito de Cristo está de um dia para o outro, mas a gente está condicionado, né, nós estamos destinados a melhorar, né? E colocamos os nossos amigos aí à disposição para qualquer tipo de pergunta, comentário, colocação sobre o tema, que é muito simples, né? Acredito que todos os nossos amigos nunca tiveram dificuldade, né? Amar ao próximo que não nos é tão confortável, mas a gente vai dissertar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem 15
minutos agora e os que quiserem perguntar, comentar alguma coisa, sintam-se à vontade para colocar aqui na caixa de comentários. Enquanto isso, como de costume, a gente vai refletindo, retomando alguns tópicos que foram ditos aqui para a gente clarear um pouquinho mais, né? Em alguns grupos de estudo que nós temos aqui, a gente costuma fazer um estudo bem minucioso, né? Que a gente chama de miudinho. Então, a gente vai fazendo estudo a cada termo, a cada frase. E uma das frases que você disse que me despertou, assim, curiosidade, é que quando fala que Jesus subiu na montanha, né? E sentou-se nela. E a gente pode compreender que, para a gente clarificar nossas ideias, né? Clarear e entender, a gente precisa de se elevar, de subir-nos, né, ao ponto de compreensão, porque normalmente a gente precisa de esfriar um pouquinho a cabeça, a gente se elevar espiritualmente, ou seja, chegar no nosso ponto mais alto, sentar na montanha, que é na nossa consciência mais alta, e analisar o fato de uma posição mais clara, mais fácil de compreender, porque normalmente montanhas ficam em picos mais altos, onde o vento ele é mais límpido, né? O ar ele é mais puro, pode-se dizer. E acaba que as nossas ideias em uma situação, né? Em uma condição de espíritos em que a gente possa compreender mais facilmente, normalmente as nossas condutas vão ser conforme, né, os nossos pensamentos, né? Então, como você falou, a gente tem um mapa, né, que é as bem-aventuranças, que é a escala pelo qual a gente está convidados, né, de acordo com a nossa escolha, a percorrer, né? E não existe outra fórmula mais perfeita, ou seja, não existe outra fórmula, né, outro mapa para a gente conseguir chegar a esse ponto. E aí, como você falou, né, para a gente se sentir um pouco mais, em um nível um pouco mais compreensível, Kardec, né, relembrou que pelos espíritos é normal, é natural ficarmos desconfortáveis com alguém que nos causa um mal ou que ou que não nos é tão benéfico, porque isso é a lei da física, né? A gente somos corpos, ainda estamos em corpos que nos repelimos de acordo com a carga em que soltamos, né? Então, assim, é natural. A gente não precisa se sentir desumanos por isso, né? Isso é um sentimento do próprio ser, né? Mas a gente precisa de Verdade. ressignificar. A gente precisa de se ressignificar com relação a esse amar, né? Amar, nesse caso, como você muito bem disse, não está cobrando que a gente tenha sentimentos bons, benévolos, né? Para com esses que nos causaram mal, assim como temos para com aqueles que nos são familiares, né? Isso é lógico, é claro. Eu não consigo espontaneamente amar, ter sentimentos puros para com aquele que não me fez o bem. Mas nós podemos escolher, né, mais uma vez pela nossa escolha, de nos capacitarmos do ponto de vista comportamental, porque eu entendo que a única forma de quebrar essa corrente, esse elo, né, que se une ao mal, ao sentimento do mal, ao ódio, mágoa, rancor, o único passo, o único comportamento que eu tenho para quebrar isso, primeira coisa de tudo é não desejar o mal de volta, pelo menos, né? Comecemos por esse ato, né? A gente não está querendo gostar dele, mas pelo fato da gente já não alimentar, né? Não dar espaço para continuidade desse sentimento corrosivo, como você muito bem falou, né? E é um passo pelo qual a gente pode começar a não se tornar mais maus, né? Ou ter sentimentos mais pesados para com o próximo. E ao longo desse teste, né, desse condicionamento, que eu sempre falo, desse treinamento, que é assim como a gente treina o nosso corpo, treina a nossa mente, o nosso espírito ele vai sendo treinado por meio de condicionamentos mesmo, de comportamento. Eu não desejo mal, daqui a pouco eu já vou estar... É verdade. Oi? Eu acho muito interessante esse estudo miudinho, Augusto, porque ele realmente, o nome é muito apropriado, né?
ele é um estudo minucioso e cada frase do Evangelho, ele dá asa assim, a um estudo de horas, né? Tanto é que se diz que na espiritualidade do Evangelho continua, né? Então, e de forma mais aprofundada. E a gente sente aí, você falou uma frase só do versículo primeiro, que é exatamente isso. Eu gostei, para você ter uma ideia, quando eu vi assentando-se, né? Eu imaginei Jesus assentando-se, né? Ou seja, ele, ele assentou-se para conversar na montanha, né? Foi a montanha e assentou-se, né? Ele se agachou, ele se abaixou para conversar com a gente. E abriu sua boca e falou. Eu achei também isso impressionante, né? Ele, lá, ele diz, acho que deu uma congelada aí, foi? A sua voz continua, a sua imagem congelou. Vamos esperar só um pouquinho para que elas voltem todas juntas. Olha, Jesus Agora eu acho que está de volta. abriu sua boca e falou e já derrama as bem-aventuranças na gente. Então é como se falasse, olha, quer ser o sal da terra? Quer ser a luz do mundo? É assim, começa por aqui, entendeu? É aquelas transformações assim radicais que a gente viu aí com Maria Madalena, com Paulo de Tarso, né? Que deixou tudo para trás, né? Essa transformação. E outra coisa interessante aqui, já vou parar, Augusto, é que a gente falou aqui do 46, né? Que ele diz assim, ó, porque se você amar só os que te amam, que recompensa que eu tenho? Nenhuma, porque os gentios também fazem isso, né? O nosso desafio é justamente virar esse sal da terra, virar essa luz do mundo. Como assim? Amar o inimigo. Porque eu amar o que me ama, tá bom? Essa é a proposta, esse é o desafio que a gente tem na nossa reforma íntima, né? Quando a gente quer ser perfeito, não é querer ser melhor, é querer ser perfeito com relação a nós mesmos. Querer ser melhor com relação a nós mesmos, né? É isso, amar o nosso inimigo seria isso. Alguém está falando Exatamente. para né? Encher a boca com água para tomar cuidado com o que vai dizer, né? É um exercício. É isso aí, é água mesmo, porque às vezes a gente fala umas bobagens, a gente perde a paciência, sabe? A gente está num momento muito difícil do planeta, vivendo uma pandemia, as pessoas estão muito aflitas. Então, eu acho que é um momento muito propício da gente exercitar o ser o sal da Terra, né? De dar algum tempero diferente no planeta, né? Porque por onde a gente olha, nós todos temos sempre familiares mais idosos em casa, que eu acho que são os mais incomodados com a pandemia, porque eles sabem que tem menos tempo e não podem se dar o luxo de perder um ano de vida. A gente tem muito para dizer para eles, a gente tem muito para falar para eles, a gente tem muito para levar, né? Então, a gente, é uma hora, um momento da gente exercitar isso, de exercitar essa questão com máscara, de preferência, né? E levar um pouco dessa mensagem do Evangelho, o sal da terra. Exatamente. Quando a gente fala, quando alguém nos causa um mal, quando a gente fala de perdoar, nós não estamos falando em totalmente esquecimento daquele mal. A palavra perdão no grego, ela significa deixar ir. E quando a gente deixa um mal ir, a gente se liberta desse mal. Então, quando a gente perdoa verbalmente, quando alguém nos pede perdão e a gente perdoa esse espírito, na verdade, a gente está se permitindo continuar a caminhada. E eu acho que é primordial a gente falar isso, porque nós estamos numa época em que está sendo convidativo diariamente, né, através de redes sociais, amigos, né, é, jornais, enfim, como um todo, a disseminação dessa discórdia, né, desse desentendimento, e a todo instante a gente está sendo convidado a não deixar essa corrente contaminar nós que estamos tentando caminhar. Quando a gente quando alguém nos causa um mal e a gente se ofende, na maioria das vezes a gente que se permite ser ofendido. Meu pai estava falando uma coisa no culto no lar que nós estávamos aqui ontem. Ele falou assim: engraçado, a gente pede perdão a Deus, mas geralmente a gente pede perdão a quem se permite ofender. E Deus nunca sentiu-se assim. Então, é bom a gente
ter uma ideia mais clara quanto a isso, porque a gente, na maioria das vezes, se permite ser ofendido. Mas se a gente compreender bem que quem nos causou mal é quem precisa mais desse bem, né? Ou, por exemplo, no caso, como você falou, né? A gente nem vai chegar no ponto em que a gente pede, a gente ora por quem nos causou mal. Mas, na verdade, esse alguém precisa mais de preces do que de nós, porque ele está cometendo esse mal, né? Ele está proferindo, né? Então, a gente, enquanto, né, espíritos em desenvolvimento, né? Não completamente purificados, é claro, estamos longe disso, mas a gente tem a consciência de que a gente pode quebrar essa corrente, e quando eu sei que eu não posso não dar continuidade a isso, aí as coisas começam a ficar um pouco mais simples, né? Então, a ponto de não desejar o mal de quem me fez o mal, não me sentir satisfeito pelo mal de quem me fez, né? Como você disse, não cancelar os nossos colegas aí nas redes, né? E a gente começa a amar ainda e por mais diferente que sejamos. Então, ideias políticas, religiosas, étnicas, né? Sociais, elas são formas muito consolidadas de fazer a gente ter tolerância, né? Para com o próximo. E todos esses sentimentos são convidativos. E na maioria das vezes, o que torna-se inimigo, na maioria das vezes, é porque foi nosso amigo e a gente se sentiu ressentido, né, por algum ato, gesto, palavra que se transformou em ódio, né, em raiva. E por isso mesmo a gente tem que se avaliar diariamente, né? Toda noite a gente ter consciência do que a gente fez e não somente avaliar somente atos, né? Mas a intenção desses atos. A gente precisa elevar a nossa consciência para que a compreensão seja suficientemente alta a ponto da gente conseguir entender o porquê a gente cometeu determinada falha, né? Às vezes a gente cometeu a falha, mas não julga que aquilo seja falha, e enquanto assim e que a gente possa ter essa compreensão um pouquinho mais clara. Então, amemos os vossos inimigos do ponto de vista de não dar continuidade a essa corrente, né? Não alimentar essa inimizade. Tá. Amigo, te agradeço de coração em nome de todos os amigos aqui da Casa do Caminho, tá? Que o seu lar, que o seu emprego, que a sua vida seja abundantemente abençoada. Beirute está ainda em nossas preces aqui, para que todos que ainda estiverem sofrendo perdas e danos materiais que sejam durante esses últimos dias sejam contemplados pelos espíritos bons, né? Que eles entendam que essa prova é uma prova deles, né? E que todos aí estejam bem, ok? Sim, precisamos de muita prece aqui. É um país que sofre muito. Continue nas orações, viu? Assim, continuaremos sim, sem dúvidas. Amigos que estão Deixa então conectados... a oportunidade, viu? De ter falado um pouco aqui, de ter estudado, compartilhado essas ideias com vocês. É muito importante isso para todos nós como crescimento. Exatamente, sem dúvida, todos nós precisamos, né? E que muitas mais chances como essa sejam nos dadas, né? Amigos que estão conectados conosco, quem não conseguiu assistir a live desde o início, a gente vai subir ela agora para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Obrigado a todos por estarem aqui, compartilhado com a gente esse estudo. Amigo, obrigado de